Tirei algumas informações desse vídeo aí e desse site aí também. Se minha voz estiver um pouco estranha, é porque eu tô doente, velho, então se virem aí, pô. Se você assistiu meu último vídeo, você deve lembrar muito bem de quando eu tava falando de Gengas na animação. Porém, algo que eu não quis trazer à tona foi esses time charts aqui, porque eu não entendia direito como funcionava e eu tava com muita preguiça de aprender, pô. Então, vocês que deveriam se virar, tá ligado? Porém, hoje vai ser diferente, pô. Hoje vai ser eu que vou explicar a vocês como que essas coisas aí funcionam, cara. Até porque foi mais fácil do que eu pensei que seria, tá ligado? Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra me redimir, né, com essa técnica muito utilizada na indústria e muito útil também, já que dá pra aprender muita coisa e facilitar muitos processos quando você dá uma estudada. Tá, mas primeiramente o que são time charts? Time chart é uma ferramenta visual muito utilizada na indústria de animação. Ela é útil principalmente na questão de espaçamento de tempo numa cena. Tá, mas por que eu usaria isso se eu posso fazer tudo no olhômetro e customizando do jeito que eu prefiro? Porque é a mesma coisa que fazer uma line art sem esboço ou criar uma cena sem um storyboard. Usar time charts pode não ser obrigatório, mas é uma ferramenta essencial caso você queira evoluir mais e trazer mais consistência, qualidade e eficiência para o seu processo de animação. Tá, mas como que eles funcionam propriamente dito? Imagine que eu sou um ser onipotente e posso mover essa bola aqui do jeito que eu quiser no meu espaço. E digamos que eu quero mover essa bola do ponto A ao ponto B em 2 segundos. Lembrando, 1 segundo tem 24 frames, mas vamos utilizar 12 aqui só para simplificar, deixando um total de 24 frames para 2 segundos. Ótimo. Agora imagina que o ponto A e B são os quadros chaves da animação, ou seja, o começo e o fim do movimento do seu objeto. Como eu disse, time chart é basicamente o planejamento de tempo e espaçamento da sua animação. Portanto, caso eu queira fazer uma animação de movimento constante, eu vou desenhar um quadro de bola para cada 2 frames. Uma outra coisa também é que esses frames que ficam entre um quadro-chave e outro se chamam in-betweens. Então você pode chamar esse processo de in-betweening também. Sabendo disso, nossa animação ficaria assim. Seu buceta. Imagino que nesse ponto já deve ter dado a entender que time charts são basicamente um modo de visualizar o movimento de sua animação de um jeito mais técnico e conveniente, além de ser de grande ajuda para organizar os quadros, né? Aliás, essa técnica é muito mais comum em animação tradicional do que digital. No digital você usa ela se você quiser, tá ligado? Mas no tradicional ela desempenha um papel muito importante, ela é indispensável. Existe um tipo de caba na indústria que trabalha com os quadros chaves e os in-between que o animador fez para formar a animação de verdade. Como assim, João Bileu? Animação de papel é no papel, né? Não existe uma linha do tempo digital que trabalha com esse tipo de coisa para fazer o in-between e tal. Por isso, time charts são tão importantes. Existe um caba chamado in-betweener, que é um animador responsável por organizar os quadros que você desenhou e usando como base o time chart que você fez, ele vai saber exatamente quantos quadros tem entre cada quadro-chave e qual vai ser a velocidade exata de cada intervalo. Sabendo disso, vamos dar uma olhada em como usar eles em diferentes situações. Quais são seus tipos e como eles podem nos ajudar a não cometer o mesmo erro da adaptação que o One Piece comete. Como eu mostrei, nós fizemos uma animação constante de 2 segundos, mas dentro desses 2 segundos também dá para fazer diversos tipos de movimento, como eu vou explicar nos exemplos a seguir. A primeira coisa que vamos fazer com essa bola é fazer ela começar o seu movimento de maneira suave, então vamos fazer desse jeito aí. Os primeiros quadros vão ser bem próximos um do outro e perto do final o espaço entre eles vai se alongando, simbolizando que a animação está ficando mais rápida. E no final ela vai ficar assim. O que nós fizemos aqui foi um exemplo simples de easy in, ou seja, indo devagar, começando devagar. Também dá para fazer o contrário, que seria o easy out, ou seja, terminando devagar. Que no caso é só pegar essa mesma linha do tempo aí e inverter ela. Assim temos o easy out aí, bonitinho. Também dá pra fazer com os dois juntos, que no caso seria o Easy In e Easy Out. Nossa, que nome criativo, né, cara? Vamos fazer assim, primeiro vamos dividir o tempo no meio e depois no meio de novo para os dois lados. Vamos fazer assim até ficar bem suave de todos os lados e a animação final fica desse jeito aí. Uma coisa que é bem legal também é que nesses time chart dá pra ver claramente quantos quadros tem nessa cena específica. Pode não parecer muita coisa e não é mesmo, velho. Mas dá pra te dar uma ideia melhor de como ela vai ser mesmo sem ter visto nada, tá ligado? E como eu proferi essa afirmação que não tem embasamento nenhum, eu vou deixar como exemplo esse time chart aí. Só olhando, você acha que consegue descobrir qual movimento a bola vai fazer? Eu vou te dar 10 segundos. E aí, descobriu? Ela vai fazer esse movimento aí.
Brincadeira, pô, é esse movimento aí, pô, foi mal. Tá vendo como é da hora aprender essas coisas novas de vez em quando? Mesmo quando você não vai utilizar muito no dia a dia? Por isso, vamos pôr em prática aqui o que a gente aprendeu e fazer uma animação seguindo esses conceitos aí. Puxa a transição! Agora, eu irei explicar como que foi o meu processo para utilizar os time charts, né não? Para vocês terem uma ideia de como funciona na prática. O que eu fiz primeiramente foi o primeiro quadro-chave do movimento do Kaba. Eu quero que ele comece nessa pose aí, velho. E eu dei um nome para ela de A1. Tenho quase certeza que tá errado, mas isso não entra em questão, velho. E logo em seguida, eu desenhei o quadro final, ou seja, o outro quadro-chave que vai finalizar a nossa animação, que eu nomeei como A2. Mas você pode chamar ele de B1 também. Enquanto os outros quadros in between podem ser A2, A3. Na verdade eu acho que era pra ser assim mesmo, mas eu não posso voltar no tempo agora, infelizmente. Finalizando essas duas coisas, eu desenhei no segundo quadro um time chart, mostrando como os quadros vão se distribuir. Se você prestou atenção, dá pra ver claramente que isso aqui é um time chart de easy in, easy out. Ou seja, o personagem vai começar devagar e vai terminar devagar, com base nesse tanto de quadro aí. Sabendo disso, a primeira coisa que eu faço é o quadro do meio, aquele que vai ser a nossa ponte de referência, ou seja, aquilo que vai nos guiar para animar um movimento direito, né? Tu até pode ir fazendo de um em um, cara, mas pessoalmente acho que essa técnica aqui é mais eficiente, hein? E como vocês puderam reparar nisso aí, é que eu não desenhei todos os quadros propriamente dito. Eu só copiei e colei o que eu queria lá, tá ligado? Porque eu tô fazendo digital, velho, e no digital eu posso fazer o que eu bem entender. Não fica nessa noia de, eu tenho que ser um artista extremamente hábil, tenho que desenhar tudo, tenho que fazer tudo desse jeito e tal. Não precisa, pô, é só um esboço, tá ligado? Não precisa ser extremamente caprichado. É só copiar e colar do jeito que você quiser. Agora, eu pessoalmente gosto de deixar isso de desenhar todos os quadros só quando eu preciso fazer um segundo esboço, por exemplo, porque aí fica uma animação mais bonita de fato. Mas se você quiser copiar e colar tudo só para facilitar o processo, fica à vontade, pô. Você tem todo o direito de usar todas essas ferramentas que o digital oferece. Pronto, agora o que resta é só desenhar o resto dos quadros usando como base o nosso time chart, que está definido como easy in, easy out, como eu disse 2 minutos atrás. Tá, mas por que eu desenhei esse quadro tão porco aí, velho? Não seria bom eu só desenhar ele bonitinho que nem todos os outros? Não necessariamente. Lembra, isso é um esboço, né, velho? É um Gengar. Você não precisa fazer tudo ficar extremamente bem feito, cara. Você pode deixar pra fazer isso no próximo esboço. Nesse sim, você pode se esforçar pra deixar a animação mais bonita e limpa e visível. E eu não sei porque eu tô falando tanto i. Porém, no processo de in-betweening, seria interessante você fazer o mínimo, tá ligado? Só que faz de um jeito melhor, né? Não faz que nem eu aí, não. Desenha linhas importantes. Deixa claro a pose que você quer que ele faça. E com isso você tem um esboço de animação entendível, que nem a minha. Eu gostaria de mostrar um exemplo também que ficou bem melhor do que o meu e que foi feito por esse cara aí no Twitter, chamado NotL86767. Tá vendo como todos os quadros-chave são bem mais bonitos do que os in-between, velho? Isso que eu tava tentando mostrar e acho interessante você pôr em prática também, porque com isso você vai conseguir terminar bem mais rápido sua animação. E no fim, usando o time chart como referência, eu consegui fazer essa animação podre aí. Agora sejamos sinceros, né? Time chart não é tão útil assim, velho, pra animação digital. Eu só falei esse tipo de coisa no começo porque eu ia fazendo um roteiro e pesquisando, velho. Foi mal aí, galera. Eu clickbaitei vocês, né? Mas ele é indispensável caso você faça animação tradicional, animação no papel, por motivos que eu já expliquei. Tá, mas no Japão usam muito disso aí. Sim, porque japonês é tudo tradicionalista, velho. A maioria dos animadores de lá animam no papel. É por isso que é muito comum ver esse tipo de coisa nos Gengars de lá. Porém, você ainda pode usar time chart se quiser, velho. Ele pode ajudar bastante caso você goste de se organizar, tá ligado? Você pode usar ele como referência pra si mesmo e ter uma ideia melhor de como a cena vai se desenrolar. Enfim, foi isso, velho. Espero que tenham gostado do vídeo, pelo menos. O salve de hoje vai para o PayPal Blue. Muito obrigado por apoiar o canal, cara. Sempre tá aí dando força pra gente. E é isso aí, velho. Valeu demais. É isso. Espero que tenham gostado. Dá like e se inscreve aí. Tchau.